Diretoria e comissão técnica do Palmeiras ficam revoltadas com proporção tomada pelo caso Dudu e atleta volta atrás, decide permanecer no clube e cumprir o contrato até segunda ordem. Vem comigo! Pessoal, cheguem aqui deixando o like no canal do Facincani. Muito obrigado, like nesse vídeo aqui, pela audiência maravilhosa que vocês têm me dado nessas últimas horas, na cobertura, na repercussão desse caso Dudu, que não deixou o Palmeiras rumo ao Cruzeiro, refugou, por que refugou, tem chance ainda do negócio acontecer, melou de vez. Como é que fica agora o Dudu em relação ao elenco do Palmeiras, ao técnico Abel Ferreira, à diretoria do Palmeiras? Nossa, são várias perguntas que eu sei que vocês querem respostas. Algumas, claro, vou tentar ao máximo naquilo que eu chequei trazer para vocês todas as versões. Obviamente que algumas ainda seguem soltas e, assim que possível, também tentarei atualizá-los o mais rápido e o mais breve aqui no canal do Facincani ou então lá na Placar TV, onde eu trabalho, onde também vocês ajudarem a impulsionar este mesmo conteúdo, e fico muito feliz com toda essa repercussão. Mas, gente, histórias como essa fazem com que o trabalho seja bastante árduo, como vocês perceberam aqui nas minhas redes sociais, né? Não só no meu Instagram, que eu peço para vocês passarem por lá. Tem horas que não tem como gravar conteúdo aqui pro canal do Facincani, então muitas coisas ficam lá no Instagram. Então passem aqui, ó, @Felipe Facincani, me sigam por lá. Que o sábado, praticamente para mim, só foi terminar quase 4 horas da manhã, em que eu estava em conversas com pessoas ligadas diretamente ao Dudu, ao próprio Palmeiras, do que estava acontecendo, do que estava sendo definido. Uma madrugada de inversão de polos completa. Vocês viram que os shorts que eu gravei era por volta de 2h10 da manhã deste domingo. Ou seja, então fui dormir bastante tarde, dormi pouco, já acordei com o celular ligado, já acordei com... Óbvio, o celular fica ligado, mas ligado que eu digo em relação à captação de informações em relação a esse assunto. E cá estamos, né, para fechar o domingo com aquilo que de fato aconteceu até agora. E os próximos passos, que eu espero que sejam curtos, né? Porque toda novela, vou ser bem sincero pra todo mundo, enche o saco. Esse tipo de história, olha, quando ela começa a ganhar capítulos, ela se torna interminável, se torna enrolada e ninguém ganha com isso, né? Nem vocês aí do outro lado que queriam definições mais precisas, nem a gente que também gosta de ter sempre a informação muito bem destrinchada, muito bem organizada e com muita clareza. Então, quando começam a ficar pontas soltas, não é legal pra ninguém. Mas esse vídeo aqui vem justamente para trazer até agora coisas importantes em relação ao Palmeiras, em relação ao Dudu e também ao próprio Cruzeiro, que na minha visão foi o mais juvenil nessa brincadeira toda. Porque como é que você vai publicamente a uma rede social, faz um anúncio oficial de um acerto, sendo que não há assinatura, não há um documento comprobatório, não que não tivesse um contrato ali redigido e tudo mais, isso aí beleza. Documento que eu digo é o Palmeiras liberando o direito federativo, econômico do jogador para o Cruzeiro, uma transferência, tudo muito bem acertado. E, obviamente, com a baixa no RH, como a gente brinca, dada pelo Palmeiras em relação ao Dudu, né? Isso não se faz. E aí, essa história toda explodiu como uma bomba atômica, num sábado que era para ser mais tranquilo, apenas de uma preparação de um jogo muito importante nesta segunda-feira entre Palmeiras e Atlético Mineiro. E o caso todo ganhou uma repercussão muito maior do que o esperado e com isso muita gente no Palmeiras ficou irritada com a condução desse processo que teve vários desdobramentos
ao longo do sábado e do domingo, que resultou nessa decisão do Dudu, que ainda tentam inverter, mas justamente por isso que eu tô aqui nesse vídeo, para mostrar que a situação agora me parece tomar uma definição por parte do jogador bastante coesa, tá bom? Então, fique aqui comigo neste vídeo que, claro, ó, sempre agradecendo aqueles que me apoiam, como, por exemplo, pessoal aqui de O Mundo Retrô. Vocês estão vendo essa camisa maravilhosa, um relançamento lindo da camisa de treino do Palmeiras de 96, 97, dessa era Parmalat, de um time maravilhoso, tão vencedor como esse da era Abel Ferreira. Então, ó, se você quiser uma camisa belíssima, essa que era o modelo da Reebok, muito lindo, antigo, do Palmeiras, esse é o lançamento aqui de O Mundo Retrô. Passe lá, mais de 40 produtos e camisas do Palmeiras à sua disposição. A loja fica lá no Rio Grande do Sul e já sabe, hein? Justamente por tudo que aconteceu, ajudando e comprando em O Mundo Retrô, diretamente você vai ajudar pessoas que estão passando por dificuldades, como a galera da própria loja que está tentando se reerguer, que perdeu parte de sua estrutura nessas enchentes trágicas que devastaram o estado do Rio Grande do Sul, e também funcionários de O Mundo Retrô que estão vivendo em abrigos porque perderam suas casas. Então olha só que oportunidade bacana para você ter um produto lindo, reedições maravilhosas, históricas de camisas do Palmeiras dos anos 60, 70, 80, 90, agasalhos, jaquetas e também ajudar pessoas que precisam nesse exato momento. O Mundo Retrô, passe lá e tenha uma coleção tão linda como essa, igual a minha, assim como agradecer, ó, pessoal da Golcase, para você ajudar o Palmeiras com produtos oficiais e licenciados, acessórios, ó, para que você tenha o Palmeiras na palma da sua mão. Esse aqui é um lançamento especial, um Power Bank oficial, todos somos um, tá aqui, ó, todos somos um, Power Bank oficial do Palmeiras, personalizado, regulamentado pela Anatel para todos os modelos de celulares. Portanto, fique tranquilo que o seu aparelho suporta, não importa qual a marca, este Powerbank, esse carregador digital maravilhoso do Palmeiras. Ou então, se você, assim como eu, quer personalizar o seu celular com as capinhas oficiais da Golcase e também do Verdão, olha só como é licenciado, tá aqui, ó, o selinho oficial, tá bom? Você comprando ajuda o Verdão, essa aqui, ó, uma reedição retrô de uma das camisas do Verdão, tem a bandeirinha da Itália, ou então essa edição aqui com o template da nova camisa do Palmeiras, olha só que maravilha, você pode personalizar com o seu nome, ou então assim como eu, ó, se hidrate com essa garrafa térmica de 1 litro do Verdão maravilhosa, toda invernizada, também você pode personalizar com o seu nome na Golcase, ou aquele que é o grande sucesso de vendas, que é o copo térmico, para que, ó, o seu refrigerante, o seu chopp, o seu drink não esquente no churrasco com os amigos. Olha que coisa maravilhosa. Golcase, personalize também, ó. Tem aquela outra marca lá que vai te cobrar caro pra caramba. Fuja, porque na Golcase o que já é barato fica ainda melhor com esse cupom GOLPALESTRA. GOLPALESTRA. Passe na Golcase, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Assim como, ó, pessoal de Easy USA. Melhor assessoria para sua viagem. Tirar visto para os Estados Unidos, para qualquer outro país do mundo, assistência de saúde, seguro viagem, tudo eles resolvem. Viagem sem burocracia e com tudo muito bem resolvido através de Easy USA. Faça como eu, tirei meu visto para os Estados Unidos para ver o Mundial de Clubes no ano que vem com o Palmeiras, estarei lá na cobertura e quero você também. Se não sabe por onde começar, ou então se quer viajar de férias no final do ano, ainda não tirou visto, está se planejando, só passe aqui com a Easy USA que eu tenho certeza que os caras vão resolver a tua vida. Chega de encheção de saco, de burocracia, de tirar visto, aquela fila danada. Acabou. Easy USA adianta a sua vida, tenho certeza. Assim como, ó, fezinha no Palmeiras amanhã na KTO. Não esqueça disso, hein? Amanhã, no caso nesta segunda-feira, Palmeiras e Atlético Mineiro. Se você confia aqui, mesmo diante desse turbilhão de problemas, o Verdão ganha do Galo lá na Arena MRV, então passa aqui na KTO que com esse cupom FACINCA você ganha 20% de free bet na sua primeira aposta até R$100. E ó, Eurocopa rolando e com as melhores odds também, hein? Se você ama a Eurocopa assim como eu, também passe lá na KTO. Mas vamos lá ao que interessa. Obrigado pelos recados dados. É o seguinte, a conversa
que mudou o rumo do Dudu para não ir ao Cruzeiro, ela não foi somente e determinante pela pressão da torcida organizada do Palmeiras. Através do Jorge, o presidente da torcida Mancha Alviverde, ou então do Paulo Serdã, presidente de honra da própria torcida e presidente da escola de samba da Mancha Verde, claro, né? Uma ligada à outra completamente, e que pediram explicações e que fizeram, obviamente, e mostraram eles o carinho que eles têm pelo Dudu, e, portanto, essa surpresa absurda de um anúncio repentino, que seria pela porta dos fundos, e um Dudu dizendo que não queria ir embora, que a situação estava forçando a barra, e que o Palmeiras queria vendê-lo, e de que não se sentiu valorizado, e etc e tal. O que mudou de fato também a não ida para o Dudu ao Cruzeiro foi, primeiro, a relação com os filhos, que hoje estão integrados ao Palmeiras. Os filhos jogam no Palmeiras, jogam na base do clube e tem no dia a dia ali e no cuidado dos profissionais e também do próprio Dudu uma confiança muito grande. Não queriam, em hipótese alguma, se mudar para Belo Horizonte. A própria esposa do Dudu também em nenhum momento se mostrou favorável a essa ideia de trocar o Palmeiras por uma outra equipe. Haja vista que o próprio Dudu está em processo de recuperação, ou seja, já recuperou, né? Agora é o processo para recuperação da posição, e que seria importante para ele ter esses próximos meses para buscar essa confiança e todo o apoio que o clube deu. Em nenhum momento faltou R$1 na conta do Dudu e, portanto, o Palmeiras foi muito correto com ele em relação a tudo isso. E, evidentemente, né, a pressão de rede social e de tudo que aconteceu, além de um anúncio que o próprio Dudu também não esperava, tá? Todo mundo enxergou que, apesar desse movimento não ter sido trucado antes pelo Dudu, de que deveria ter previsto que ele não é apenas mais uma figura no elenco do Palmeiras, não é mais um jogador que sairia sem muita repercussão, e sim ele é o principal ídolo do clube, é o símbolo deste projeto Palmeiras de 2015 para cá, mas o entendimento de que o Cruzeiro queimou a largada. Com o próprio Alexandre Matos, que quer sempre se colocar como um centro das atenções, que também sempre conta suas próprias narrativas e que, lados da história também, como o meu, tem o direito de ouvir outras partes e entender que as situações não têm apenas uma versão, tá? E aí, cabe a cada um acreditar na sua. O Alexandre disse que o Dudu há muito tempo já vem procurando o Cruzeiro e que a história se desenrolou no meio da semana passada, inclusive até em reuniões em que o André Cury participou para resolver a história do Maurício, e aí o nome do Dudu, e tudo isso acertado, e definições de que com a chegada do Maurício, o espaço do Dudu seria muito diminuído no elenco do Palmeiras, um jogador que estaria insatisfeito justamente por não ter certeza se jogaria na posição da qual ele gosta e se sente muito mais confortável, que é a ponta direita, uma posição que agora terá 3 opções para o técnico Abel Ferreira: Estevão, Maurício e Felipe Anderson. Então, obviamente que o Dudu, se ficar no elenco do Palmeiras, vai voltar ao lado esquerdo, do qual ele atuou improvisado antes de se machucar na temporada passada, e, claro, um poder de convencimento de que não se tiraria um Dudu do Palmeiras empatando a história, né? Um Cruzeiro que mostrou para o Dudu um contrato extremamente vantajoso, de 3 temporadas, podendo beirar 5 temporadas de acordo com renovações futuras, e um contrato que até faria o Dudu recuperar muitas questões financeiras que recentemente ele tomou de calote, né? De empresário, questões particulares com a ex-mulher e tudo mais, e que todo mundo sabe que pesa, mesmo um jogador ganhando muito bem por mês, como é o caso do Dudu, mas se o cara toma tombos milionários, é lógico que um contrato vantajoso e com muito mais tempo de duração daquele que ele tem no Palmeiras, isso tem um peso significativo. Ponto, tá? Dito isso,
a história, ela, na madrugada, ganhou esse capítulo bastante considerável quando o Dudu avisou a diretoria do Palmeiras que neste domingo explicaria para o técnico Abel Ferreira e para os jogadores que, diante de todo esse cenário, ele acabou repensando com a própria pressão da família, tá, dos filhos e da esposa, além, claro, da própria torcida que deu a ele um voto de confiança, que não jogaria pelo Cruzeiro. Então, na madrugada deste domingo, o Dudu tomou essa decisão e também em conversas com membros da diretoria de futebol do Palmeiras. O presidente, o vice, no caso, o Paulo Boazzi, o Anderson Barros também tinha sido avisado, ou seja, todo mundo brifado de que neste domingo haveria uma reunião do Dudu com os jogadores. Ponto. Dito isso, Dudu aparece, claro, porque era obrigatório, no treinamento do Palmeiras neste domingo na Academia de Futebol. Se reúne primeiro com os jogadores e com o técnico Abel Ferreira nos vestiários, pede desculpas por tudo e por todo esse transtorno criado, que acabou se precipitando em algumas pressões que eram tomadas pelo empresário dele, pelo Alexandre Matos e pelo Palmeiras não ter tido, naquele instante da negociação com o Cruzeiro, um poder de veto que o Palmeiras poderia de não querer vender o Dudu que ele esperava e tudo mais, e que essa pressão familiar o fez entender que o melhor para ele era cumprir o contrato, que o clima para ele talvez teria azedado no Cruzeiro. E de fato sim, porque informações que eu tenho lá de Minas Gerais é de que com toda a reverberação, com todo o espírito emocionado da diretoria do Cruzeiro em relação a esse anúncio, emocionado que eu digo porque deveriam ter assinado o contrato. Fizeram tudo correto, na hora de tirar o 10, acabaram chutando o balde e derrubaram toda a água, né? Então, esse que foi o grande problema. Essa emoção, essa empolgação, acabou gerando todo esse tipo de comoção negativa por parte do Palmeiras. A própria diretoria do Palmeiras ficou pé da vida, porque não era o combinado, pelo menos na versão que eu tenho, de qualquer situação ser definida antes de acerto no papel, com os advogados, com trocas de minutas contratuais e etc e tal. O próprio Abel Ferreira também ficou pé da vida, toda a comissão do Palmeiras, que teve que trocar uma preparação de um jogo de sábado para domingo para resolver e passar o dia nessa história do Dudu. E, com isso, o filme do Alexandre Matos no Palmeiras acabou arranhado em relação a essa questão que ele tenta agora por si inverter, né? De que teria forçado essa história, jogando para o atleta somente a responsabilidade, mas na versão que eu tenho não é só a responsabilidade do Dudu, e sim do empresário, e sim do próprio Alexandre e de todos os envolvidos nessa história, e o próprio Palmeiras, de que estavam em um comum acordo, mas esqueceram, claro, de chegar no jogador, como hoje fizeram, e colocaram o Dudu na parede, né? Anderson Barros em conversa com o Dudu hoje fez uma cobrança forte, uma cobrança no sentido de, amigo, seja profissional, decida o que você quer, o Palmeiras não pode ficar nesse tiroteio pra lá e pra cá. O próprio técnico Abel Ferreira, também na conversa com o Dudu, deixou bem claro pra ele que no Palmeiras todos são iguais, que ninguém tem privilégios, que o Dudu não será maior do que ninguém e que o espaço dele será garantido nos treinamentos, na bola, no futebol, haja vista que ele está voltando de lesão. E inclusive até citou o episódio da última semana em que o Dudu, com dores na panturrilha, teria feito um tratamento de infiltração a contragosto do que a diretoria do Palmeiras, no caso a comissão técnica e médica, teria dado a ele de orientação, porque com essas dores na panturrilha, dificilmente ele entraria em campo no jogo que ele gostaria contra o Vasco da Gama e correria o risco de, com infiltração, poder mascarar uma possível lesão que ele não tem, diga-se de passagem. Estava com dores, mas se o cara entrar com dor e acaba forçando por causa de uma infiltração, poderia acabar lesionando a panturrilha e é uma lesão muito chata caso você
a obtém, porque é uma lesão aí de pelo menos mais 20, 25 dias para um tratamento correto. Então, isso teria gerado entre o Dudu e o Abel Ferreira uma discussão antes do jogo contra o Vasco, o Abel teria descoberto, teria ficado chateado com a história, o Dudu da mesma forma, mas, repito, tá? Apesar desse tipo de confronto entre Dudu e Abel, porque são duas pessoas de muita personalidade, são personalidades fortes, né? São geniosos, tanto o Dudu como o Abel. Informação que eu tenho é que não há nenhum tipo de ódio, de que eu não quero trabalhar com você, de que eu tô fora, de que etc. A minha informação não diz isso. A minha informação diz que, claro, o Dudu é um jogador fominha, de que ele não quer sair, de que ele quer jogar toda hora, de que ele tá querendo jogar a torto e a rodo, não vê a hora de voltar, como era o comportamento dele nos jogos. Aí o Abel tirava ele, porque entende que o time tem que render com todo mundo e que o Dudu não pode ser a estrela do time. Essas coisas normais, tá? Rusguinhas de dia a dia. Mas, naquilo que eu tenho informação, não existe ódio de Dudu para Abel e vice-versa, tá? Não houve isso. O que houve foi que o Cruzeiro, mediante uma baita valorização de salário nessas últimas horas, principalmente na sexta-feira, e quando o Palmeiras estava na negociação do Maurício e foi introduzido também o assunto do Dudu, o Palmeiras não se opôs porque o Cruzeiro fez uma oferta que o Palmeiras julgasse boa naquele instante. E aí, com isso, sabendo, o Dudu, claro, aceitou a história porque o Cruzeiro não iria oferecer ao Dudu um salário igual ou menor que o Palmeiras, porque aí não haveria motivo para fazê-lo trocar. E aí, quando recebe um salário desse e, claro, uma negociação em que o Palmeiras se disse encaminhada, é lógico que o jogador entendeu que o espaço dele no clube estaria reduzido. Portanto, Dudu fica no Palmeiras, tá? Pelo menos até este domingo, porque do lado do Cruzeiro ainda existe uma tentativa do empresário do Dudu, o André Cury, com o Alexandre Matos, de convencê-lo a ir a Belo Horizonte. Entendem eles que o clima pode azedar, mas trago de novo bastidores. Depois dessa conversa entre Dudu, comissão técnica e diretoria, jogadores não se manifestaram com nenhum tipo de opinião contrária ou favorável, ficaram como sempre são com o Dudu, de boa. Técnico Abel Ferreira lavou as mãos, falou, olha, Dudu, é o seguinte, aqui você já sabe como é que é o esquema. Quer ficar, cumprir o contrato, treina, prova no dia a dia, que a chance vai aparecer. Não vai ser no grito, não vai ser apenas na vontade, tá? Até porque o Dudu está voltando de lesão e, claro, precisa fisicamente passar por alguns processos. E aí, com isso, lavando as mãos, falou com a diretoria do Palmeiras, com o Anderson Barros, de que se alguma coisa mudar, se alguma coisa acontecer, ele, Abel Ferreira, já deixou bem claro que a parte dele está feita. Se o jogador ficar, vai treinar como qualquer um e ter a chance na hora certa, e se o jogador quiser sair, é à vontade do atleta. A diretoria do Palmeiras avisou que não se pronuncia mais em relação a esse assunto, que a nota oficial, que também não diz muita coisa, né? Ela já é o suficiente para mostrar que o atleta tem contrato e o foco agora no jogo contra o Atlético Mineiro. Então agora aguardemos as próximas horas para entender o lado do Cruzeiro, se ele, Cruzeiro, vai apresentar alguma nota que demonstra que o Dudu recuou no acordo e que não vai mais jogar no Cruzeiro, e ele, Cruzeiro, tentar seguir a vida dele. Por parte do Palmeiras, tudo o que deveria ser falado e resolvido já foi. Entre Abel, Dudu, comissão técnica, comissão médica, departamento de futebol e até a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, também já sabendo da história de que se o jogador não quiser, fica, se o jogador quiser, ele vai, e assim a vida segue para o Palmeiras. Então, de domingo, esta informação, dia 16 de junho de 2024, aliás, né, uma data maravilhosa, 16 de junho, 25 anos da grande conquista da Libertadores de 99, um beijo especial para todos aqueles que estiveram naquele dia maravilhoso no Parque Antártica, antigo Parque Antártica, atual Allianz Parque, mas informação deste domingo é essa. O Dudu já avisou que permanece no Palmeiras, que já resolveu com ele, com cobranças profissionais, é verdade, neste domingo, lá na Academia de Futebol, a vida vai seguir, ele preservado, obviamente não
vai para o jogo contra o Atlético Mineiro por se tratar de uma partida em Belo Horizonte, vai normalmente melhorar esse processo da panturrilha para estar de novo à disposição do Palmeiras em banco de reservas nos próximos jogos, e aí, conforme for o tempo, vai dizer se ele vai merecer vaga o mais rápido ou um pouquinho a médio prazo naquilo que o torcedor espera, tá bom? Por parte do Palmeiras, resolvido, Dudu quis ficar, Palmeiras então entende que segue a vida e agora a manifestação vai ser em relação ao Cruzeiro e a expectativa do que eles vão falar nessas próximas horas.